Olá, bem-vindos à nossa análise. De hoje, temos em mãos, olha, um material fascinante. Notas pessoais bem detalhadas que cobrem aí um período longo, de 1981 a 2004, contando a vida de alguém chamado Diogo, né? É uma retrospectiva rica, sabe? Desde a infância mesmo até o comecinho da vida adulta. E a nossa ideia aqui é tentar extrair os momentos mais marcantes, as paixões que foram surgindo e os eventos que de alguma forma definiram essa jornada. Tudo com base nessas anotações. Vamos lá? Vamos sim. É muito interessante observar só por essas notas como as experiências parecem ter moldado os interesses dele, né? E como o mundo interior, assim, muito vibrante foi se desenvolvendo ao longo desses anos todos. É verdade. E uma das primeiras coisas que, nossa, salta aos olhos é a tal da Terra das Letrinhas, lá em 1987. O mundo imaginário completo, com personagens tipo Manny Andrade. Isso. E, segundo ele anotou, isso surgiu como uma resposta direta a ter poucos amigos não poder brincar na rua. Puxa, que incrível como a imaginação preencheu esse espaço, né? Exato. E esse ponto é fundamental, eu acho. Essa imersão no imaginário parece ter sido uma constante. As notas chegam a dizer que ele se mudou do mundo real para o mundo da sua imaginação por 15 anos. 15 anos. É muito tempo. Pois é, e a gente vê isso também no livrão do Diogo, de 1990, que era tipo um registro dessa criatividade toda. E mais tarde, isso evolui para projetos como a GST Vídeo, sabe? Aquela iniciativa de fazer vídeos caseiros. Ah, lembro de ter visto isso nas notas, começou em 91, depois retomou em 97. E isso, com uma filmadora. E até na programação de um jogo próprio, o Set Color Soccer, em 98. É a criatividade como refúgio, mas também como motor, né? Totalmente. Fico pensando como isso depois se refletiu na vida adulta dele. Mas e as paixões? Porque também tem isso forte, né? Os carrinhos aparecem desde muito, muito cedo. Sim. O tal carrinho aos óculos de 84, as coleções, o caminhão Elka de 89. Sim. E essa paixão parece que vai evoluindo, né? Ela encontra um caminho na tecnologia. Vemos a transição clara para os videogames. O NES, que ele chamava de Turbo Game, em 94, Isso. o Super Nintendo em 95, o primeiro PC chegando em 97 e o futebol, que também é outra paixão Nossa, enorme. futebol é constante. O Corinthians, desde 90, gravar os gols da TV em 93. Exato. E os campeonatos de botão, que voltam em 91, 99, 2004, e os torneios nos videogames em 96, 97, tem uma linha muito clara aí, né? Do brincar infantil para esses hobbies mais, digamos, complexos, tecnológicos. É verdade, a tecnologia é outro fio que a gente percebe o tempo todo. Desde as gravações da Rádio Dioguinho, lá em 90, Sim. passando pela filmadora da GST Vídeo, o PC em 97 e a descoberta da internet discada, né, ali por 99, 2000. Mesmo com aquele susto da conta alta no início, que ele menciona. Pois é. E, assim, em paralelo a esse universo mais interior, dos hobbies, as notas também trazem os marcos da vida, né? As viagens para Pernambuco, por exemplo. Ah, sim, várias vezes, né? Sim, 89, 96, 2000, 2001, 2004, parecem ter sido momentos importantes de contato social, familiar. E tem também a fase da faculdade, entre 99 e 2003, com seus altos e baixos, as primeiras experiências de trabalho em 2000 e 2002. É, mas nem tudo são flores, né? As notas também mostram os momentos difíceis e com uma honestidade impressiona. As lesões, por exemplo. Sim, as luxações no braço em 87 e 92, as quedas de bicicleta em 2003 e 2004. E aquela frustração enorme com a perda de dados do computador em 98 e principalmente em 99, que ele descreve como algo devastador. Um game over, ele usa essa expressão. Exato. E as perdas mais sentidas, né? A comoção com a morte do Senna, em 94, a tristeza pelos bichinhos de estimação que se foram, a Manifila, em 95, a Branquinha, em 99 e a perda do amigo Fábio, em 2003. São momentos muito humanos registrados ali. Muito. E nesse meio tempo, com a chegada da internet, ele cria o blog Diogo News, em 2000. Isso. Usando a internet discada, que ainda era novidade, para conectar a família, principalmente o pessoal de Pernambuco. É interessante ver essa adaptação, né? Usar a ferramenta nova para manter laços. Talvez ecoando aquela necessidade de conexão lá da terra das letrinhas. Para mim fica a imagem de alguém com um mundo interior assim, extremamente rico, sabe?
alimentado pela imaginação desde cedo, talvez como uma forma de lidar com as coisas. Sim. E vimos paixões por jogos, futebol, tecnologia, florescerem e se transformarem. E, ao mesmo tempo, o registro da jornada comum, né? Família, amizades, estudo, trabalho, as alegrias, as perdas, tudo documentado de um jeito muito pessoal. São anotações pessoais, sabe? Quase um diário digital, lá de 2005, 2006, de um cara chamado Diogo. Isso. E a nossa ideia aqui é mergulhar nisso para sacar um pouco o espírito da época, né? O dia a dia, as coisas importantes que aconteceram para ele, a tecnologia começando a aparecer. E o interessante, assim, é que não é só um relato de fatos, né? Você sente as emoções, os relacionamentos, a adaptação às tecnologias novas, que nem sempre era fácil. Nossa, total. É uma cápsula do tempo mesmo. Exatamente. Bom, e começa já com a virada do ano em Peruíbe. Eu li a nota sobre a Paula, amiga dele, falando que os rojões estavam nublando o céu. Achei ótimo. Sim, e tem as festas de aniversário, né? Tipo, a surpresa pra ele mesmo, que a prima, a Larissa, que ele chama de bocuda, tadinha. Ah, sim, ela soltou sem querer, né? Isso, acabou estragando. São momentos muito, muito humanos, né? Que a Sim. gente reconhece. Com certeza. E daí tem a relação dele com a Letícia, que passou por uns apertos ali, né? Pois é, uma crise feia em 2005, eles quase terminaram, mas aí se acertaram. Que bom. E depois vem umas coisas mais leves, né? Passeio no zoológico, no Hop Hari. E uma coisa importante para ela. No fim de 2006, ela consegue um emprego na Prevent. Ah, que legal. Então a gente vê esses altos e baixos bem registrados ali. Exato. Muito detalhado. E o próprio Diogo também, né? Vivendo as conquistas dele, a emoção de comprar o primeiro carro, um Palio branco, em junho de 2005. Nossa, primeiro carro é um marco. Demais. E ele fazendo aula de volante ainda. E no meio disso, a tecnologia, né? Começando a bombar na vida pessoal. Ele todo feliz que comprou um gravador de DVD por R$ 185, achando barato. É engraçado ver isso hoje, né? E ele já tinha um plano, queria digitalizar fita antiga, VHS, até umas fitas cassete de uma rádio Dioguinho que ele fazia. Que demais, rádio Dioguinho. Pois é tipo o comecinho dessa nossa mania de hoje de guardar tudo digitalmente, só que de um jeito bem, bem raiz, né? Manual mesmo. Totalmente. E falando em raiz e tecnologia, a saga para instalar o SPED. Nossa, O Speed, a chegada da banda larga. Era um evento em casa, mas... só que cheio de perrengue, né? O modem veio duplicado, a tomada não funcionava. Dá pra sentir a mistura de oba, internet rápida, com putz, que raiva. Nossa, captura bem demais a experiência da época, né? Era o começo, mas longe de ser fácil como hoje, que você só pluga e pronto. Nem fala. E essa tecnologia entrando refletia na família também, né? A mãe dele, a Dalsa, com medo de usar o celular novo. Clássico. E o pai quebrando o vidro da porta porque a cachorra trancou todo mundo pra fora. Imagina a cena. Muito bom. É muito real. E a prima Larissa, de novo, sendo do contra no zoológico, chorando na praia. Figuras da família, né? Sempre tem. E a visita dos parentes de Pernambuco, Lu e Lucas, trazendo outra vibe, rolê, show do Calypso e, claro, treta no videogame. Ah, o videogame. Não podia faltar. A história do campeonato de Winning Eleven lá de janeiro de 2005. Isso é um capítulo à parte, né? É um microcosmo perfeito da paixão e da rivalidade entre amigos na época. O jogo começa mal, aí fica treinando que nem louco, sobe de nível 3, nível 5, Master League. E a rivalidade com o Thiago, que ele chama de goiaba nas notas. Imagina a tensão, cara. O Diogo chega na segunda fase com só 3 times contra 13 do Thiago. 13. Uma desvantagem absurda. Total, mas aí ele consegue uma virada tipo épica com um time chamado Falcão Negro e ganha do time do próprio Thiago na semifinal. Uau! E afinal? Afinal, contra outro time do Thiago, Meninos da Vila, e ele me mete 5-1. 5-1.
Que lavada! Pois é. E o mais engraçado é o Thiago reclamando do controle, né? Falando que tava ruim. Aí o Diogo trocou os controles no segundo jogo e ganhou de novo. Hahaha, clássico. A desculpa do controle nunca falha. Isso mostra como esses jogos eram mais que só jogar, né? Eram eventos sociais, criavam essas histórias, essas lendas entre a galera. Com certeza rendeu história por anos. E a vida digital dele ia crescendo, né? Ele instala PHP no site pessoal para poder ter comentários, algo tão básico hoje. Campanha Coloquem Lala no Orkut. Muito anos 2000 isso. Mas aí o tio Gilmar não deixava por medo de vírus. Outra coisa super comum na época do Orkut, né? O medo de vírus. Total. Todo mundo tinha esse receio. É o retrato certinho da Web 2.0 começando a engatinhar aqui no Brasil, né? A compra da webcam, a primeira chamada de vídeo com a imagem toda ruim. Ah, sim. A primeira videochamada é sempre marcante. Mesmo ruim. E a febre dos celulares com câmera na família da Letícia, a troca de modelo, os torpedos, né? SMS. Era o top da comunicação digital pessoal. Era o WhatsApp da época, né? E no meio dessa agitação toda de novidade, de jogo, também tem espaço para tristeza, para despedida. A nota sobre a morte do cachorro dele, o Tutti Fox alvinegro, em maio de 2005. É bem emocionante. É, sim. Os detalhes sobre o câncer do cachorro, a decisão difícil de sacrificar, e ele falando da bravura do cãozinho até no fim. Puxa. E a lembrança da dupla Dois Lindo que ele formava com outro cachorro, o Manny, é um registro do fim de uma fase importante ligada à infância. Mostra como esses momentos de perda convivem ali com as alegrias, as conquistas. É a vida, né? Mas ela segue. E a gente vê até um novo começo aparecendo ali no finalzinho. A primeira filmagem que ele fez de uma festa infantil cobrando por isso em outubro de 2006. O início da Dilúvio Produções. Olha aí, um projeto paralelo nascendo. Esses registros são muito ricos por isso, né? Pegam essa mistura toda, o dia a dia comum, o evento marcante, o feliz, o triste, e mostram como a tecnologia já começava a ser essa ferramenta para a gente documentar a própria vida de um jeito muito detalhado. Bom, então, recapitulando rapidinho, a gente navegou por esses 2 anos, 2005 e 2006, na vida do Diogo. Vimos desde a emoção do primeiro carro, as vitórias no videogame, até a adaptação às tecnologias novas e os momentos intensos em família. Em resumo, esses pedaços de vida mostram bem como ela é feita de coisas grandes e pequenas, né? E como a tecnologia já estava ali, começando a se misturar com o jeito da gente guardar essas experiências. Exato. Vamos focar assim nos anos de 2007 e 2008. Que legal! E como ele era, esse blog? Olha, ele descreve como um diário de bordo, sabe? Bem autobiográfico, o tom é informal, direto e tem um humor bem característico. Ah, entendi. Tipo um registro do dia a dia mesmo. Exato. A gente tem várias postagens em ordem cronológica. Mostram o cotidiano, as reflexões, as memórias do Diogo, o autor. E qual o nosso objetivo aqui? O que a gente busca entender? A ideia é sacar a proposta do blog, sabe? Por que registrar tudo isso? Parece que era para guardar lembranças, organizar a vida e compartilhar as notícias que só interessam para o Diogo. Mas que, no fundo, revelam muito, né? Sobre valorizar o dia a dia, as relações, os projetos. Perfeito. É isso. Vamos então investigar esses registros. Bom, começando a desempacotar isso, o que salta aos olhos primeiro é a variedade do que ele registrava, né? Sim, tem de tudo um pouco. Tem momentos, tipo, marcantes. Ano Novo na praia, por exemplo, e ele conta o perrengue da volta. 10 horas de viagem. Nossa, imagina. E tinha coisa boa também, imagino. Claro, o aniversário dele, com cesta de café da manhã da Letícia, a namorada, mas também a angústia com a avó Maria doente e depois a perda dela. Puxa, altos e baixos mesmo. Sim, e logo depois a alegria com o nascimento da sobrinha, a Giovana. Parece que ele queria capturar tudo assim, sem muito filtro. Exatamente. Isso que é fascinante, né? Como ele pega eventos que poderiam ser banais e transforma em registros significativos. Tipo o quê, por exemplo?
A compra de uma bicicleta para passear na praia, o dia que a Letícia tirou o aparelho, a chegada do Foguinho, o cachorro que apareceu do nada, Verdade. a reforma da garagem. A compra do apartamento que ele chamou de Dioguinho. Isso, Dioguinho. Não são só fatos, né? São experiências que ele claramente valorizou. O ato de escrever já era parte do processo, parece. Faz todo sentido. E falando em experiências, as relações pessoais costuram tudo isso, né? Demais. A família tá sempre lá. Pais, a irmã Tabata, os primos Guido, Renata. E a Letícia, namorada, é super central. Não só nas comemorações, mas nos planos, tipo comprar um AP junto. Sim, uma parceria forte ali. E os amigos também aparecem, né? Casamento da Lia. Até as fofocas, digamos assim. A tia Vani que foi detida num rodeio. A briga com o vizinho folgado lá em Peruíbe. Até um golpe de falso sequestro por telefone. Meu Deus. Ele contava tudo mesmo, quase como se a vida só fizesse sentido através dessas conexões. Pois é. O que reforça a sua ideia do blog como como você chamou? Arquivo afetivo. Isso, um arquivo afetivo. Porque não é só para guardar alegria. Tem espaço para agonia, como na doença da avó, para frustração também. Ah, sim. Lembro dele reclamando da rede wireless que não funcionava direito, ou de vender o notebook antes da hora, quem nunca, né? Exato. E o humor tá sempre ali, mesmo nessas horas difíceis. Talvez fosse o jeito dele lidar com a imprevisibilidade, né? Pode ser. E essa energia toda de documentar, de lidar com as coisas, a gente vê muito na trajetória profissional dele, que o blog acompanha quase em tempo real. Verdade. Começa com os bicos, né? Filmagenzinhas aqui e ali. Isso, para Neide, para Jacira, aí evolui para compra e venda de micros usados, a tal da Regstar. Depois ele cria a produtora Dilúvio. Records. Talvez o nome para todos os negócios dele. É muito interessante ver essa construção. Concordo. E essa construção está totalmente ligada à tecnologia, né? Não tem como separar. Nossa, sim. Desde aquela retrospectiva dos 10 anos com PC, super detalhada. Uhum. Até um entusiasmo com cada coisinha nova que ele comprava, câmera digital, o celular Nokia N73. Que era um senhor celular para a época, né? Nossa, sim. O notebook dual core, a chegada da banda larga 3G no AP novo. Isso era uma revolução no acesso móvel. E não era só ter, né? Era usar, aplicar nos projetos dele. Perf 4, Projeto TV, o site de futebol de botão Very Ifs, até um jogo para celular ele estava fazendo. Mostra uma mente inquieta, né? Realizadora. Sempre inventando moda. Então, juntando tudo, o Diogo News parece que foi mais que um simples diário. Com certeza. Talvez uma ferramenta para ele se entender melhor. Processar a vida. Pode ser. E para construir a própria identidade, talvez. Celebrar as vitórias, tipo o diploma do Senai em elétrica. Que é uma instituição super reconhecida, né? Sim, ou a compra do apartamento. Mas também para registrar e, quem sabe, digerir as perdas. A avó, o vizinho, seu Aristides. E claro, documentar a evolução do relacionamento com a Letícia, que é um fio condutor ali. Exato, acho que vai por aí mesmo. Reflete uma necessidade bem humana, né? De marcar o tempo, de dar sentido para as coisas. Quando ele se propôs a registrar o que só interessa para ele, Aham. acabou criando um testemunho super rico sobre adaptação, resiliência e a busca por significado, né? Nas grandes viradas e nos detalhes. Sim, a saga de montar o apartamento novo, por exemplo, escolher móvel, esperar a internet, é quase um resumo dessa jornada de construir a própria vida. Resumo então, esses 2 anos do Diogo News são um retrato muito vivo de uma vida em construção. Para começar, salta aos olhos a construção da vida doméstica, né? As compras para o apartamento Dioguinho com a Letícia. É verdade. Máquina de lavar, fogão, a TV de plasma. Tem até aquela história engraçada do grill que ele foi comprar e o desconto não rolou. Pois é, e o interessante é como ele registra isso, sabe? A estreia do fogão, a montagem da cômoda, não é só comprar. Valor em documentar essa fase de montar o lar, né? A parceria com a Letícia fica muito evidente aí. Totalmente. E essa energia vai também para a vida profissional, para a comunidade. Sim, a Dilúvio Produções de filmagem, Isso. com altos e baixos, né? Entrega trabalho, tem rejeição, é sucesso nas festas juninas de 2009, mas em 2010 já não foi tão bem. É a
vida do empreendedor, né? Contratou ajudante e tudo, e tinha a Regstar também de computadores, vendeu pouco em 2009, mas deu lucro em 2010. E o envolvimento no condomínio, candidato para a comissão fiscal, criou site, até um jornal interno. O Condomínio News. Exato. Quer dizer, a gente vê ali um cara gerenciando múltiplos projetos. A Many Corporation, como ele chama. Mostra uma resiliência, né? Para lidar com os problemas, cliente difícil, venda baixa. E, ao mesmo tempo, esse lado de se envolver na comunidade. É um ponto interessante. Talvez registrar tudo isso, mesmo o jornalzinho do prédio, seja uma forma de validar o esforço, né? Pode ser. De dar sentido, talvez. Mas o coração do blog, assim, parece que são os relacionamentos mesmo. Ah, com certeza. A Letícia tá sempre lá. Viagens, planos de casamento que já aparecem em 2009. Aquela viagem para Pernambuco em 2010 parece ter sido bem marcante para eles. Muito. E o vídeo de casamento de brincadeira, hilário. Até começarem os preparativos de verdade. E a família toda, né? Churrascos, visitas. Anselmo, Neide, Lúcia, Bacalhau, a turma toda aparece. Problema de goteira na casa da mãe, a Dausa. Casamentos dos amigos, Juca e Kelly, Julinha e Mercinho. É uma rede social bem ativa. O Natal duplo. E as piadas do Dedé, o sogro. O blog vai tecendo essa tapeçaria da vida social e familiar, né? Celebrações, apoio mútuo. Sim. E a história com a Letícia vai evoluindo ali, direto para os preparativos do casamento. Isso faz pensar, né? Documentar esses laços ajuda a fortalecer. Ou é só para memória? Boa pergunta. E olha, nem tudo são flores, claro. Tem uns perrengues ótimos ali. Ah, sim. A tentativa frustrada de doar a cachorrinha Lilica. Coitada. E a viagem para o Wet n Wild? Nossa! Caótica. Chave quebrou, chave presa do carro, parque lotado. Um caos. E o acidente de carro? Esse foi sério. Nossa, perda total. Ele fala da ansiedade depois. Aí comprou o Fiesta novo. Que riscaram logo depois. Que azar. E o carro da sogra, o Poisa, reprovado na inspeção. E o sequestro relâmpago da outra cachorrinha, a Pitty. Caramba! E a parada da Disney que eles tentaram ver e não conseguiram. Pois é. Mas ele conta tudo com uma leveza, né? Exato. Isso que humaniza muito a narrativa. Acho que contar com humor ajuda a processar, claro, mas também constrói essa imagem de superação, mesmo das pequenas coisas. É registrar o real, né? Não só o lado bonito. Com certeza. E para dar uma organizada nisso tudo, ele mesmo fazia umas retrospectivas no fim do ano, em 2009 e 2010. Sim, é um momento de autoavaliação ali dentro do blog, né? Ele avaliava os negócios, o relacionamento, o susto do acidente, fazia até umas previsões. Algumas certas, outras nem tanto, como casar em 2010, que não rolou ainda ali. Mas essas retrospectivas são importantes, né? Fecham um ciclo anual na narrativa dele. Ele meio que organiza a própria história. Então, resumindo essa nossa olhada no Diogo News, fica um retrato muito sincero, né? Detalhado, afetuoso do cotidiano. Sim, com os desafios, as alegrias, tudo registrado com humor e essa vontade de não deixar a memória escapar. Focado ali nos anos de 2011 e 2012. Isso aí. É, tipo assim, um diário de bordo mesmo, sabe? Com uma linguagem bem solta, direta e até engraçada às vezes. Ele mesmo chamava de notícias que só interessam pro Diogo. Exato, bem pessoal. O foco ali é a vida dele, né? Família, os amigos, o trabalho, viagens, os desafios, as coisas boas que aconteciam. E tá tudo em ordem cronológica, bem espontâneo, como se ele estivesse contando a história na hora. A nossa ideia aqui é tentar entender o que marcou esses 2 anos para ele, o que aparece mais forte. Pois é. Vamos analisar como esse jeito de registrar online não só guarda as memórias, mas talvez até ajude a organizar a vida, né? A processar o que acontece. Boa. A gente vai ver os marcos importantes, os altos e baixos no trabalho e aquele dia a dia que aparece nas pequenas coisas, sabe? Legal. Então, vamos começar pelos marcos pessoais. Que 2011 foi um ano chave para ele, né? Com certeza. Teve o casamento com a Letícia, em março, depois de 7 anos de namoro. Bastante tempo. Sim, e pelos relatos, assim, parece que foi bem emocionante, sabe? A festa foi animada, muita gente. Ele até mencionou o tio Toinho, que veio lá de Pernambuco. Olha só que legal. Família reunida. E a lua de mel.
Natal, com direito a passeio de buggy em Genipabu, Manoa, Pipa. Parece que foi, assim, a celebração perfeita para começar essa nova fase. É interessante ver como esses eventos grandes, tipo o casamento, viram pontos de referência na história dele, né? Totalmente. Mas o legal do blog é que ele também dá valor para outras coisas da família, momentos menores, talvez. Tipo o quê? Tem aquela confusão com uma coelha, a Coca, logo no começo de 2011. Eu vi isso. As visitas das tias, Lígia, Vilma, o churrasco de 30 anos dele também em janeiro de 2011 e, claro, alegrias grandes como o nascimento da Ana Flávia em setembro de 2011 e do Heitor em abril de 2012. Nossa, bastante coisa acontecendo. Muita coisa. E de outro lado também, né? A tristeza pela cachorrinha Belinha que ficou doente e morreu em abril de 2011. Mostra a vida como ela é, né? Com tudo misturado. É verdade. E as viagens? Parece que ele gostava bastante de viajar, né? Peruíbe aparece direto. Sim, Peruíbe é quase um personagem ali, um refúgio mesmo. E teve Porto Seguro também, em março de 2012, para comemorar o primeiro ano de casados. Isso. Parece que essas escapadas, né, mesmo as mais curtas, como Poços de Caldas, São Vicente, eram importantes para eles, para marcar o tempo, celebrar juntos. Faz sentido. Agora, mudando um pouco o foco, para a vida profissional. Ele era bem empreendedor, né? Era sim. Tinha a Many Corporation, a Dilúvio Produções. Essa filmava eventos, né? Formaturas, casamentos. Exato. E a Data cheia de informática, que mexia com computadores, equipamentos. A Dilúvio parece que começou em 2011 bem, vendendo DVDs de formatura filmando o casamento em junho. Sim, parecia ir bem. E foi nessa época também, maio de 2011, que ele comprou o segundo carro, um Classe. Ele até justifica, né, para ajudar nos negócios e na logística da família. É um investimento, mas aí a gente vê a instabilidade, né? Do empreendedorismo. Como assim? No final de 2011, ele conta que a Dilúvio perdeu uns contratos importantes de formatura das MEFs, as escolas municipais. Parece que foi uma decisão da prefeitura. Puxa, que chato. Um baque, né? Com certeza. Mas ele não ficou parado, não. Logo depois conseguiu fechar com uma escola particular, a Joaquim Osório, em agosto. Mostrou assim uma capacidade de se adaptar rápido. Que bom. E a DataShade? A DataShade teve seus momentos também. Ele menciona vender uns computadores antigos na Feira do Rolo em abril de 2011. Feira do Rolo, clássico. Pois é. E depois, em 2012, parece que conseguiu um cliente grande. Então tinha altos e baixos ali também. E talvez essa montanha-russa, né, essa instabilidade, tenha influenciado a decisão seguinte dele. Que foi? Em junho de 2012, ele passou em segundo lugar num concurso da prefeitura. Para assistente de rede? Opa! Uma mudança em tanto. Sim. Sugere talvez uma busca por mais segurança, né? Estabilidade financeira, mas sem largar os projetos dele, parece. Exato. Pode ser isso mesmo, buscar um equilíbrio, né? Entre a paixão de empreender e a necessidade de ter algo mais garantido. Faz todo sentido. E o mais legal para mim é como no meio disso tudo, desses eventos grandes, decisões importantes, o blog pega a vida acontecendo nos detalhes, sabe? Tipo... Aí ele conta que a mãe superou o medo de gatos em agosto de 2011. Que fofo. A Letícia aprendendo a dirigir e, dando uma raladinha no Fiesta em junho de 2011. Acontece. Batismo de fogo, né? Pois é. Ele ajudando ela com a lição de inglês em maio de 2011. As zoações de futebol com os parentes. Até, olha só, a alegria de ganhar um chocotone numa promoção de rádio em dezembro de 2011. Ah, que demais. São essas pequenas coisas que dão cor, né? Exatamente. E o tom dele ajuda muito. Sempre bem-humorado, informal. Aquelas retrospectivas anuais que ele fazia são ótimas. São mesmo. Ele mistura um balanço sério, né, dos negócios, da vida pessoal, com umas previsões engraçadas e até premia o Personalidade do Ano. É verdade. Quem ganhou? Em 2011 foi o tio Toinho pela animação no casamento. E em 2012 a tia Neide, acho que por um motivo parecido. Mostra muito como ele via as coisas, né, com leveza. Essa mistura de seriedade e humor é que para mim torna o relato tão vivo, sabe? No fundo, o blog vira um espelho daquele momento. Bom, então pra gente ir fechando... O Diogo News desses 2 anos, 2011 e 2012, mostra pra gente um retrato bem real, né?
cheio de detalhes de uma fase de muita coisa acontecendo. Muita transformação. Casamentos, desafios de ter o próprio negócio, essa busca por estabilidade e as alegrias e os perrengues do dia a dia, né? Perfeito. Focado nos anos de 2013 e 2014. É basicamente um diário do Diogo, sabe? Bem informal, com humor, contando as pequenas e grandes coisas da vida dele. Isso. E é interessante porque, apesar de ser um registro do cotidiano, revela bastante coisa, né? Sobre aspirações, empreendedorismo, até a vida suburbana daquela época. Exato. As fontes são os posts do blog mesmo, em ordem cronológica. Tem de tudo, desde, sei lá, comprar produto de limpeza até gerenciar as empresas dele, a saga com os carros, viagens. E os estudos para concurso público, que ele menciona bastante. Sim, aquelas provas super concorridas, né? Bom, nossa ideia aqui é explorar os temas que mais aparecem, os detalhes que chamam a atenção nesses 2 anos. Vamos lá. É fascinante como o ordinário, o dia a dia, vira um documento tão rico, né? Quando a gente olha assim em retrospecto. Totalmente. E falando em dia a dia, a vida empreendedora dele era agitada. As tais empresas Many. Lembra da DataShade? Lucrando com uma falha do Windows. Que visão, hein? É. Uma agilidade notável para identificar a oportunidade ali. E a compra da Coremax, que ele fala que foi por um pacote de bolacha. Mostra esse faro para negócio. Pois é, e a Dilúvio Produções, cobrindo eventos, formaturas, festas, parece que teve bastante movimento. Ele até fala de recorde de lucros em 2014. Sim, e isso mostra uma persistência, uma capacidade de adaptação. A menção aos parceiros, Bianca e Fernanda, também é importante. Mostra que ele não fazia tudo sozinho. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela busca pela estabilidade, né? Que culminou com a aprovação no concurso da prefeitura em 2013. Exato. Cria um contraste interessante. Tipo, o risco do empreendedorismo versus a segurança do serviço público. Uma tentativa de equilibrar os pratos, talvez. Deve ser. E falando em coisas que marcaram esses anos. Os carros. Nossa, que saga! Começa com ele limpando o Corsa com vaporeto, super detalhista. Isso já mostra um certo apego, né? Sim. Aí vem a venda do Fiesta, fez até vídeo pro YouTube, e na negociação entrou uma Brasília 1980. Uma Brasília. Imagina a cena. Muita criatividade e jogo de cintura, né? Não é só vender, é fazer o negócio acontecer do jeito que dá. Exato. E a alegria quando chega o HB20 Zero, o branquinho. Claramente um arco para ele. Com certeza. E não era só ter o carro, ele transforma o HB20 num projeto pessoal. Vitrificação, som, xenon. Ele mesmo menciona que foi um aumento no padrão de vida. O carro simboliza isso. Sim. E até a Brazoca, a Brasília que ele usou temporariamente, reforça essa coisa do improviso, da adaptação. Os carros contam uma história ali. Uma história paralela de progresso e, bom, de se virar como pode. E fora trabalho e carros, a vida pessoal também era bem cheia. As viagens? Maceió, Fortaleza. Isso. Maceió teve medo. Em Maragogi, câmera perdida na Praia do Gunga. Um clássico perrengue de viagem, né? Quem nunca? E Fortaleza, com a crítica ao preço do Beach Park, esfolando o turista, como ele disse. E ele ainda arrumou tempo para entrar na comissão fiscal do condomínio. Pessoa engajada. É interessante ver essa disciplina, né? A mesma energia que ele parecia ter para os negócios, ele aplicava em outras áreas. As corridas, por exemplo. Ah, verdade. Os treinos, as provas, a meta de fazer 10 quilômetros em menos de 1 hora. E se inscreveu na São Silvestre. Isso exige muito foco. E, ao mesmo tempo, estudando pesado para vários concursos. Nossa, sim. Delegacia de ensino, auxiliar de promotoria, Câmara Municipal. É muita frente de batalha aberta. Muita coisa mesmo. E o blog captura isso tudo. As metas, as conquistas, mas também os momentos mais humanos, digamos. Perder a carteira, ficar trancado em casa. Sim. E as celebrações também, né? Os 10 anos com a Letícia, a quitação do apartamento, momentos importantes. É essa mistura que faz o relato ser tão real, eu acho. As grandes vitórias e os pequenos tropeços do dia a dia. O lazer, boliche, churrascos. Verdade. Isso faz a gente pensar em como cada um equilibra, né? Ambição, as obrigações, os prazeres, a disciplina para correr,
parece a mesma para estudar ou tocar a empresa. Então, resumindo nossa exploração, o que a gente tem é um retrato bem detalhado de 2 anos super intensos, muita ralação, conquistas importantes. Trabalho, o novo cargo público, o empreendedorismo correndo por fora, os marcos pessoais como o carro, o AP. Exato. E a vida social, tudo registrado com uma sinceridade que, sei lá, aproxima a gente daquela realidade. Mostra que a história de verdade está muitas vezes nesses detalhes do cotidiano. É isso. O valor não é só o evento em si, mas o registro da persistência, do planejamento. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Temos hoje o Diogo News, né? Um blog bem pessoal, cobrindo ali 2015 e 2016. Isso, é tipo um diário de bordo mesmo, sabe? Bem formal, direto, até com humor, assim, ele registrando o cotidiano dele. Os pequenos momentos, família, trabalho, né, os desafios, as conquistas. Ele mesmo dizia que era para preservar as lembranças, as notícias que só interessam para o Diogo. Exato, e a nossa ideia aqui é justamente extrair os pontos mais marcantes desse período, né? E olha, uma das grandes histórias que pulam logo de cara é a saga do concurso público. Foi pesado. Nossa, sim. Ele detalha bastante. Foram 3 meses de estudo bem focado, né? Isso, muita expectativa. Ele até postou foto com prova resolvida, falando que estava acertando tipo 70, 90% nos simulados. A confiança estava alta ali. Só que aí vem o resultado oficial e, puxa, 70%? Parecia pouco para uma vaga única, né? Deu para sentir o desânimo ali no blog. Totalmente. Ele não escondeu a frustração, o que é interessante. Mas aí vem a reviravolta, né? Exato. Um tempo depois, a confirmação. Primeiro lugar, concurso da Câmara Municipal. Incrível. Nossa. Que virada. E ele não parou aí. Criou até um grupo no WhatsApp, o Dioguinho Concursos, para ajudar a galera. Bem legal isso. Isso mostra muito, né? Essa coisa de pegar a própria experiência, mesmo a difícil, e tentar ajudar outros. Uma resiliência na prática, assim. Aí, em abril de 2016, ele assume lá na Câmara. Transição importante. Sem dúvida. Um marco profissional claro, saindo da prefeitura para a Câmara. E essa mudança no trabalho veio junto com outra mudança grande, a de casa. Ah, sim. Ele saiu do apartamento antigo, né? Onde ele morou um tempão, 7 anos. Lá no condomínio Maria Amélia Zarinuto, em Laranjeiras. Aí ele comprou um novo, o Essence, lá no centro. E foi uma parceria com a mãe, né? A Dausa. Isso. E ele conta tudo no blog. A pintura, os móveis planejados, teve até um perrengue de última hora. Precisou de um aquecedor a gás que não estava no plano. Nossa, imagina a correria. E mobilizou todo mundo, amigos, família, para ajudar na mudança, instalar a fibra ótica, uma operação de guerra praticamente. É interessante como essas coisas se conectam, né? A mudança profissional e a mudança física de casa. Quase um símbolo de um novo ciclo começando. Total. E falando em movimento, outra coisa que, nossa, salta muito aos olhos é o espírito empreendedor dele e a cultura do rolo. Ah, o rolo. Isso é muito presente, né? Demais. Ele tinha vários projetos rolando. A DataShade, que era de TI, até compartilhava internet 3G, lembra? Lembro. E tinha Dilúvio Produções também, de foto e vídeo para eventos. Isso, que teve altos e baixos. Teve problema com o cliente, mas também fez sucesso em formaturas. Aí a DataShade Internet acabou, tentou a DataShade Cell para conserto de celular, mas não deu certo, problema com peça, logística. Essa parte do conserto de celular foi rápida, né? Uma tentativa frustrada ali. E ainda tinha investimento imobiliário, o Dioguinho Imóveis, no AP na Planta em Perus. Nossa, quanta coisa ao mesmo tempo. Mas acho que a saga dos carros é o ápice do rolo. Comprou um Palio 97, consertou, botou alarme, trava, trocou roda, tudo no rolo. Aham, sim. Vendeu um Corsa antigo para pegar outro Palio só para tirar peça, vendeu o primeiro Palio rápido para o zelador, aí comprou uma Palio Weekend 97, reformou, pintou. E ainda reformou o HB20. É um movimento constante mesmo. Ele mesmo chamou 2015 de o ano do rolo, na retrospectiva. É muito característico. Essa multiplicidade de atividades, essa busca incessante por oportunidades, pelo rolo, seja negócio, formal, informal, troca, é quase uma estratégia de vida, né? Ou talvez só parte da personalidade dele mesmo. Pode ser. E o interessante é que ele registra os fracassos também, como a DataShade Cell,
não é só sucesso. Exato, isso é importante. Mostra o processo real de tentar, errar, acertar. Faz parte do caminho empreendedor, né? O encerramento de alguns negócios é natural. E no meio dessa loucura toda de trabalho e rolo, a vida pessoal continuava, né? E ele registrava tudo também. Sim, os detalhes do dia a dia. Teve falta d'água no aniversário dele, uma enchente que a escada virou cachoeira, ele instalando rede contra a muriçoca, Nossa. as visitas da família, que ele chamava de bombas, viagens também. A primeira internacional para Foz do Iguaçu, Rio, Cabo Frio. Legal. E ele corria bastante também, né? Corria, treinava de madrugada, participava de provas, usava aplicativo para marcar, assistiu às Olimpíadas e Paralímpiadas online, foi a show, evento político do PSDB, jogo no Itaquerão, vida agitada. Pois é. E esses registros do cotidiano, os perrengues domésticos, os hobbies, os passeios, eles complementam tudo, né? Dão a dimensão humana por trás das grandes mudanças e dos negócios. Totalmente. Então, resumindo esses 2 anos do Diogo News, foi um período de muita, mas muita atividade. Transformação grande, né? Carreira, casa. Intenso. E essa energia empreendedora fortíssima, com os sucessos e os tropeços ali lado a lado. E uma vida pessoal bem rica, cheia de evento. E o tal do rolo como um fio condutor mesmo. Especificamente nos anos de 2017 e 2018. É um diário mesmo, sabe? Contando o dia a dia, as reflexões, os momentos da vida do Diogo, tudo com um tom bem formal, bem humorado. E a nossa ideia aqui é tentar pescar os acontecimentos principais, os temas que se repetem nesses 2 anos, sabe? Explorar essas notícias que só interessam para o Diogo, mas que no fundo falam muito sobre desafios, conquistas, a vida como ela é, né? Exato. É um material muito rico, justamente por essa honestidade. Vamos começar? Uma coisa que me chamou muito a atenção logo de cara foi assim a força da vida social e familiar que ele registra. Ah, sim. Mesmo com os problemas aparecendo, tem sempre festa de aniversário. A dele, com bolo na câmara, no AP, da Letícia, de parentes, churrasco no tal apartamento Dioguinho, Ano Novo, Dia das Mães. Viagens também, né? Praia Joanópolis, Itupeva, Poços de Caldas, com a família, com amigos. Até um reencontro da turma da escola depois de 9 anos. Pois é, parece que essa união, essas celebrações são tipo um porto seguro para ele, né? Com certeza. E funciona muito como um contraponto, sabe? Porque tiveram momentos bem difíceis também, especialmente na saúde. É verdade. O acompanhamento da doença da Letícia, o linfoma, é muito presente. Ele fala da internação surpresa, do diagnóstico, das sessões de químio, as reações, a imunidade caindo. Nossa. Mas também mostra a superação dela, né? A resiliência do casal ali é algo bem notável. Sim, e essa montanha-russa de emoções não para por aí. Tiveram perdas também, né? A tia Cida, tia da Letícia, que faleceu. E o cachorro, o Foguinho, ele conta a história do cachorro, o impacto na família, até um desmaio da mãe quando o cão foi fazer uma sutura. São momentos de tristeza que quebram um pouco aquele humor constante. Mostra uma vulnerabilidade e uma honestidade grande, eu acho. Concordo. E assim, a dinâmica familiar é ampla. Tem a eleição da mãe, Dalsa, para o Conselho de Prem. Ah, é? As visitas dos parentes de Pernambuco, que ele chama de bombas. E a interação constante com a família da Letícia, os Romantics. Lá na casa do Dedé, com as piadas, as fofocas. É um retrato bem vivo dessa rede de apoio, né? Totalmente. E olha que interessante como tudo isso acontece junto com outros focos de estresse e alegria, como a relação dele com os carros. Ah, os carros, uma novela à parte. Pois é, em 2017 teve a busca pelo carro novo, né? O HB20 1.6 automático. Ele conta da procura, da compra lá em Mogi das Cruzes, a alegria quando o branquinho automático chegou. Isso. E logo depois vendeu o outro HB20, 1.0. Mas nem tudo são flores, né? Teve aquele acidente chato com o branquinho, um motorista bêbado bateu nele. Nossa, que susto. E enquanto isso, o Palio. O Palio, esse merecia um capítulo só para ele. Começou com a empolgação da retífica do motor, mas depois falha, correia, óleo vazando, alternador, módulo code. Virou a alegria do mecânico, como ele mesmo dizia. Mas ele insistia, né?
Mesmo com tanto perrengue, ele investia, fez vitrificação, polimento, comprou farol novo. Exato. Mostra uma persistência, talvez um apego mesmo, né? Ou a necessidade de ter o carro rodando. É uma luta constante para manter as coisas funcionando. E falando em manter funcionando, os projetos de tecnologia e o próprio Diogo News teve aquele susto do site ficar fora do ar quase um mês. Imagina o desespero. Pois é, e ele tentando montar um Netflix caseiro com o Plex e a compra do monociclo elétrico, que no começo foi um parto para pegar o jeito. Mostra essa busca por inovar, por organizar as coisas, mas também os percalços que sempre vêm junto com tecnologia, né? Sim. E essa busca por fazer dar certo aparece muito nos negócios também. O ano de 2018 parece ter começado tenso para a Manny Corporation, a empresa dele. Ele descreve como um dos piores períodos financeiros. Ele menciona essa queda nos negócios. E a Dilúvio Produções, que fazia filmagem de festa de escola, também teve seus altos e baixos. Teve um recorde de vendas numa festa junina, em 2017, mas aí em 2018 veio a decepção de perder a formatura do Luiz Ovaro. Ah, mas aí vem a virada, né? Que parece ser crucial. No fim de 2018, a Dilúvio consegue fechar para filmar todas as formaturas das escolas municipais. Que reviravolta! Nossa, isso foi fundamental. Depois de um período tão apertado que ele descreveu, conseguir um contrato desse tamanho no final do ano muda tudo. Exato. Mostra uma capacidade de dar a volta por cima, né? De correr atrás. Com certeza. Foi um clímax de superação ali nos negócios, bem marcante nesses 2 anos. E no meio disso tudo, a vida seguia, o trabalho na Câmara, participando de sessão, sendo jurado em sarau, as confraternizações, recebeu até a homenagem por um projeto, Bilu. E ajudou o Dedé na compra e regularização do Fiat dele. E o cotidiano cheio daquelas pequenas histórias, né? A ida ao Itaquerão ver o Corinthians, o show da Maiara e Maraísa, que ele ganhou ingresso. A reunião do Play Perus que ele foi na data errada. A invasão de Quatis que surpreendeu todo mundo. A vida acontecendo, né? Exatamente. E as viagens de lazer, as idas para Paraíba, João Pessoa, Caruaru, o encontro confra dos primos, os passeios de fim de semana, Itatiba, Embu das Artes. Parque Maeda, até a tentativa de voltar a correr com direito a exame cardíaco. Parece uma busca constante por equilibrar, né? Trabalho, perrengue, mas também lazer, descanso. Então, para a gente amarrar esses 2 anos do Diogo News, o que fica é o retrato de uma vida muito dinâmica, né? Cheia de imprevistos, saúde quebrando, negócio em baixa. Mas, ao mesmo tempo, muita celebração, muita união familiar, momentos de alegria e conquistas importantes, especialmente essa virada da Dilúvio no final de 2018. É fascinante como ele documenta tudo isso com sinceridade e humor. Sim, essa é a chave. Você vê a tensão entre as dificuldades do dia a dia, a questão financeira apertando e, ao mesmo tempo, a valorização enorme das relações, das pequenas vitórias, do lazer. E a persistência, né? Seja com o Palio, seja para reerguer a Dilúvio. É um traço muito forte. E ele termina 2018 deixando uma questão no ar, que eu achei bem interessante. A ideia de vender o branquinho, o HB20, para quitar o financiamento do apartamento lá do Play Perus. Um sacrifício financeiro grande, né? Abrir mão do carro novo que ele tinha acabado de conquistar. Exato. Fica essa pergunta, como será que essa decisão, se ele realmente fez isso, impactou os anos seguintes que ele registrou lá no blog? São relatos do autor, o Diogo, cobrindo aí o período de 2019 até 2024. Isso. É tipo um diário mesmo, sabe? Bem informal, um tom divertido até, falando do dia a dia, família, trabalhos, projetos dele. É um registro bem pessoal. Exato. E a nossa ideia aqui é explorar esses 6 anos, tentar entender o que marcou, os perrengues, as vitórias que ele foi contando ali. Vamos nessa retrospectiva dele. E o legal desse tipo de registro, né, é justamente essa crônica do cotidiano. Porque, assim, não guarda só a memória do fato, mas como a pessoa viu aquilo, né? Os altos e baixos que a gente esquece. É uma janela mesmo. É uma ótima forma de colocar. E para a gente se organizar, vamos seguir a ordem que ele mesmo usou, ano a ano. Começando por 2019, que parece ter sido um ano bom para ele, né? Sim, sim. Os relatos de 2019 indicam isso. Na parte profissional,
Ele fala do sucesso da Dilúvio Produções com venda de DVDs que parece que era de escola, né? Acho que sim. Comprou um AP, o Play Peros, e já alugou rapidinho. Criou até uma Joguinho Imóveis, tipo brincando com o nome. E a outra empresa, DataShade, estava estável. E não foi só trabalho. A família aumentou. Com sobrinhos nascendo, teve viagem importante dos pais para Pernambuco. Ele e a esposa foram para Jericoacoara. Que legal! Uhum. Claro, teve a parte triste. Perderam 2 cachorros, Bob e Lily. Ah, e uma coisa curiosa. Ele comprou um monociclo elétrico. Aquele negócio de uma roda só. Imagina a cena. Nossa, isso deu o que falar, com certeza. E já mirava 2020 para quitar um consórcio e pegar o Honda Civic. O sonho do carro. Mostra bem onde estavam as prioridades e os sonhos dele naquele momento, sabe? É uma foto de 2019. Total. Mas aí vira pra 2020 e... Bom, o tom muda bastante. Ele chama de aninho bosta. Quarentena, né? Pois é, o impacto foi duplo, né? Como para muita gente. Por um lado, olha que curioso, as vendas de DVD deram um gás final, quitaram o consórcio, e ele conseguiu comprar o Civic. O sonho se realizou ali. Que timing, hein? No meio do caos. Exato. A DataShade também teve um respiro com o home office. Mas a Dilúvio Produções, que dependia de evento, essa sofreu. Quase nada de trabalho. E na vida pessoal, além da pandemia em si, com um parente pegando Covid, mas sem gravidade, e uma viagem meio de última hora para Alagoas, veio a bomba. A mãe dele com um diagnóstico de câncer, bem grave. Isso é um ponto de virada claro na narrativa, né? A chegada de uma doença séria assim na família, nossa. E colide direto com a realização do sonho do carro. É verdade. Esses relatos pegam muito essa crueza, sabe? A alegria de uma coisa e a angústia da outra convivendo ali, tipo, muito intensamente. O jeito que ele conta diz muito. E essa montanha-russa continua, né? 2021 ele descreve como meia boca. Negócios ainda naquela dilúvio quase fechando, mas fez umas formaturas, DataShade ok, uns rolos com computador. Uhum. A vida seguindo, né? Com os seus altos e baixos. Na família nasceu a sobrinha Naomi, tias visitaram, mas teve a perda do tio Lula para Covid. Ele mesmo pegou Covid, mas leve, viajou para Porto de Galinhas. E a mãe reagindo bem à químio. Que bom! Ah, e virou o Dioguinho lasanheiro. Olha aí, um hobby novo. Isso mostra a resiliência, né? Mesmo num ano difícil, a vida continua. Coisas boas e ruins acontecem e a gente acha um jeito, o escape. Mas 2022 foi o ano da perda da mãe. Isso marca tudo. Nos negócios, ele começa a Dilúvio Investimentos. Parece uma mudança de rumo, né? Sim, uma adaptação. Tentou algo com veículos, mas não rolou. Na família, muita mudança. Irmã muda de casa, pai vai para Pernambuco, cunhada preparando o casamento. E ele começa a registrar a caminhada sozinho no Strava. Quase 800 quilômetros. A perda de alguém tão central como a mãe geralmente causa isso, né? Mudanças grandes, práticas e internas. A mudança nos negócios, o esporte pode ser parte desse processo todo de luto, de se reorganizar. As caminhadas, talvez um jeito de processar. Faz sentido. Aí vem 2023, que parece ser o ano de seguir em frente, como ele diz. Termina as filmagens da Dilúvio, foca nos investimentos, na DataShade, comemora 20 anos de namoro em Curaçao. Que legal. Marcante. Casamento da cunhada, mais sobrinhos. E ele completou a São Silvestre, caminhando, mas completou. E assumindo muita responsa, inventário da mãe, ajudando o pai. É a fase de reconstrução, né? Consolidando as mudanças, assumindo um novo lugar na família. A São Silvestre é simbólica dessa persistência toda. E chegamos em 2024. Ele descreve como tranquilo, mas com desafios. Vende a casa da mãe, o Play Peros, troca o Civic por um Corolla. A família continua crescendo, mais bebês, casamento, viaja bastante para Pernambuco. E um passeio marcante na exposição do Chaves. E a tecnologia entra forte, usando IA, ChatGPT para modernizar sistemas antigos, até nos hobbies. Olhando esses 6 anos em sequência, o que salta aos olhos é a adaptação, né? Teve um luto pesado, a resiliência para continuar, a mudança nos negócios, saiu da produção, foi para investimento, agora está explorando IA, os laços de família se mantendo, mesmo com distância, e ele sempre buscando as coisas dele, né? Viagem, esporte, mesmo com mais responsabilidade.
Então, no fim das contas, o que essa crônica do Diogo News mostra pra gente? Acho que é um retrato muito sincero, né? Detalhado desses anos, com toda a complexidade. Alegria, tristeza profunda, sucesso, desafio. Uma vida comum, mas registrada com muito afeto. Exatamente. Cobre a vida do autor ano a ano, desde 81 até 2024. É uma retrospectiva bem detalhada mesmo. Exato. É quase um diário que virou público. A gente acompanha desde, flashes da infância até os perrengues e conquistas da vida adulta. É uma janela bem interessante para ver a evolução pessoal e até, da tecnologia nessas décadas todas. E o nosso foco aqui vai ser seguir essa linha do tempo, claro, mas olhando com uma lupa especial para a dinâmica de um relacionamento que está muito presente ali, o do Diogo com a Letícia. Vamos ver o que essas memórias contam pra gente. Bora lá? Então, começa lá nos anos 80. Poucas lembranças, mas, marcantes. Um carrinho que ele chamava de Asóculos, uma mudança de casa para o Jardim Esperança, a perda do cachorrinho Boomer. Triste, né? Sim, são flashes bem típicos de infância. E o mais interessante pra mim foi a criação em 87 da Terra das Letrinhas e de um amigo imaginário, Mani Andrade. Um refúgio que ele manteve por 15 anos. O que isso te diz dessa fase inicial? Olha, criar esses mundos como a Terra das Letrinhas e manter um amigo imaginário por tanto tempo não parece só escapismo, sabe? Sugere talvez uma mente que já buscava estruturar narrativas, controlar um pouco o ambiente. Um traço que a gente pode até ver depois, talvez nos negócios ou na própria disciplina de manter o blog por tantos anos. Faz sentido. E aí, o fim dos 80 e início dos 90 traz eventos mais de adolescente, né? Um aniversário de 14 anos, meio caótico, pelo que ele conta. Os primeiros projetos, tipo a Rádio Dioguinho, um cadernão de anotações, o livrão do Diogo e as paixões da época. Corinthians. O Corinthians sempre presente. E os anos 90 seguem com essa coisa do futebol ficando mais forte, o hábito de gravar jogos em VHS e a frustração, né? O videocassete foi roubado bem antes da Copa de 94. Putz. Imagino a raiva. E teve a comoção pela morte do Senna, mas também a alegria do Tetra. É uma década de altos e baixos emocionais coletivos, né? E, ao mesmo tempo, a tecnologia começa a entrar na vida dele. Sim. Os primeiros PCs, Super Nintendo, ele até começou a programar com Clipper, criou uma tal de data-shade informática. Mas aí, no fim da década, um baque, um vírus apagou tudo. Nossa. Essa perda de dados deve ter sido um marco. Talvez até tenha impulsionado a ida para o digital de forma mais permanente, digamos assim. Porque em 2000, ele cria o blog Diogo News. Que no começo era só para conectar a família, né? Isso, mas logo vira algo mais. É uma fase de mudar de emprego, viajar para Pernambuco, e aí? O ponto de virada importante, a chegada da Letícia em outubro de 2003. E aqui o blog muda de figura, né? O relacionamento deles vira um foco central. Ele conta tudo. A rivalidade no Winning Eleven. Eles tinham até time, o Baunilhense. Muito bom, isso mostra a parceria no dia a dia, nas coisas pequenas. Total, e tem causas engraçados, tipo um bolo surpresa que a prima estragou sem querer. A primeira balada juntos, as idas à praia, que às vezes não rolavam porque ela trabalhava em locadora, lembra? Lembro. E ele não me esconde nem os atritos, as reconciliações ali por 2005. É um retrato bem franco da construção do relacionamento. A gente vê a parceria se consolidando mesmo. O Diogo compra o primeiro carro, um Palio. A Letícia começa num emprego novo, na Prevent. Passam a ir em eventos sociais juntos, tipo Rock Go, Amigo Secreto. É o cotidiano compartilhado ganhando força. E em 2007, eles comemoram 4 anos juntos. Já começam a falar de futuro, procurar apartamento. E os planos dão certo. Vem a compra do apartamento Dioguinho, o casamento em 2011 e o blog vira tipo um diário de bordo das viagens deles. Nossa, viajaram muito. Porto Seguro, Alagoas, Fortaleza, Argentina, Paraguai, Rio, Jeri, Curaçao. Uma lista e tanto. Comemoram 10 anos juntos em 2013. E o blog também registra uma coisa importante. A decisão deles, mútua, de não ter filhos. Algo que aparece de novo ao longo do tempo. Sim, e essa decisão reforça um pouco aquela ideia da parceria focada neles, na construção das experiências a dois, como as viagens. Mas claro, a vida não é só viagem, né? O blog também mostra os desafios. Verdade. Teve um período difícil com a saúde da Letícia em 2017, né? Que ela superou. Exato.
E depois, um período bem pesado para ele com a doença e a perda da mãe, entre 2020 e 2022. Nesses momentos, o apoio mútuo fica bem evidente ali nos textos. E a vida segue se ajustando. Em 2024, por exemplo, a Letícia começa a fazer natação, novas rotinas vão surgindo, e as retrospectivas anuais do blog continuam firmes até 2024. Mostrando a evolução dos negócios do Diogo, com altos e baixos, né? Manny Corporation, Dilúvio, DataShade. As trocas de carro. Que são constantes. Adaptação às novas tecnologias, tipo IA, em 2024, e a dinâmica do casal sempre ali, presente. Que jornada, hein? O Diogo News deu pra gente uma visão incrivelmente detalhada de uma vida. Desde a imaginação lá da infância até, as complexidades da vida adulta, carreira, perdas e, claro, esse relacionamento de longa data. Sem dúvida. É um testemunho do poder que tem a crônica pessoal quando feita assim continuamente. A gente não vê só os fatos, mas como o autor enxerga esses fatos, ano após ano. E acompanhar a relação com a Letícia, com os altos e baixos, as conquistas, os perrengues, é muito revelador sobre parceria, resiliência, sabe? Totalmente.